Olá, tudo bem com você? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Você que está hoje aqui comigo para receber a palavra de Deus, eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Queridos, nós vemos muitas situações na Bíblia Sagrada, episódios que Jesus acalmou a tempestade, né? É muito comum a gente já ouviu histórias de Jesus acalmando a tempestade e por um comando dele os ventos paravam, as ondas abaixavam e aquelas pessoas, os apóstolos que estavam com Jesus, não pereceram. Mas a maior de todas as tempestades que Jesus quer acalmar, aquela que ele quer nos ensinar a vencer, são as tempestades que se dão no nosso interior, no nosso coração, né? E é de uma tempestade dessa que eu quero falar com você lá no livro de Atos, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo para você entender a situação. Pedro estava preso, ele havia sido preso por Herodes. Herodes percebeu que matando discípulos de Jesus, ele ganhava prestígio das pessoas. Então ele tinha acabado de matar a Tiago, irmão de João, tinha acabado de ser morto por espada. E ele tinha prendido Pedro agora, porque a intenção dele era entregar Pedro. Assim, depois da Páscoa, ainda era o final de semana da Páscoa, ele falou, passando a Páscoa, eu vou entregar Pedro para ser linchado. E Pedro estava preso, né? Fala que ele pôs muitos soldados, turnos de 4 soldados para vigiarem Pedro, e ainda assim 2 soldados algemados diretamente com Pedro, para não correr o risco de Pedro fugir da prisão, né? Então diz assim no livro de Atos, capítulo 12, no versículo 6, fala assim: na noite antes do dia em que Herodes ia entregá-lo ao povo, ou seja, na noite anterior que Pedro seria linchado, né? Vamos dizer assim, que ele seria entregue ao povo para ser morto. Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou a Pedro no ombro para lhe acordar. Vamos parar por aqui porque é isso que eu quero dizer para você. Como pode? Que paz é essa? Que paz é essa que Pedro tinha? Que na noite anterior que ele ia ser entregue para ser linchado, o que ele estava fazendo, gente? Dormindo. Mas Pedro, ele não tinha essa paz à toa. Ele tinha aprendido essa paz, ele tinha recebido essa paz de Jesus. Esse mesmo Pedro, ele estava naquele episódio anterior em que Jesus dormia no barco, enquanto o barco era chacoalhado de um lado para o outro. Enquanto eles passavam por aquela tempestade, Jesus dormia no barco. E eu acredito que Pedro era um dos que mais gritava no meio daquela tempestade, né? Porque a Bíblia fala que Pedro era intenso em tudo que ele fazia. Então você pode ter certeza que Pedro era um dos que mais gritava e se afligia no meio daquela tempestade. E pode ter certeza também que ele foi um daqueles que foi lá acordar Jesus. Jesus, não te importa que a gente pereça? Você não está vendo que a gente vai morrer nessa situação? Você não está vendo que o barco vai afundar? Você não está vendo que todo mundo vai morrer? Você não está vendo que tudo vai acabar? E Jesus então é acordado, repreende a tempestade, mas depois ele repreende os discípulos. Eles falam, homens de pequena fé, por que vocês estão temendo? Por que vocês estavam com medo, homens de pequena fé, né? Então depois, com certeza, depois dessa experiência, Pedro aprendeu a ter fé e a descansar e a confiar no Senhor. Sabe que muitas vezes nós perdemos o nosso sono, perdemos a nossa paz, deixamos que o medo tome o lugar da fé, deixamos que a aflição, a angústia, a ansiedade tome o lugar da esperança, do contentamento, amém? E que essa palavra nesse dia venha nos ensinar o caminho. O caminho é ter paz em Jesus. O caminho é saber que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele vai dar uma saída. O caminho é saber que a nossa vida está nas mãos dEle, como um Pai amoroso, Ele nos guarda e nos livra de todo mal. Amém? Mais para frente aqui nesse livro de Atos, capítulo 12, fala que então o anjo veio e as correntes caíram das mãos de Pedro
E então o anjo disse: põe o teu cinto, põe a tua sandália, põe a sua capa. E Pedro fez o que o anjo mandou. E então o anjo foi conduzindo a Pedro para fora daquela cadeia. Amém? Da mesma forma que Deus enviou um anjo para conduzir Pedro para fora daquela prisão, Deus também vai fazer um caminho para você, para bem longe de tudo isso que te aprisiona, de tudo isso que te causa dor. Mas para isso você precisa aprender a confiar nele. Amém? Primeiro, a maior tempestade que Deus quer nos livrar é daquela que acontece no nosso interior. Às vezes nós queremos que Deus acalme a tempestade do nosso casamento, nós queremos que Deus acalme a tempestade na nossa vida financeira, nós queremos que Deus acalme a tempestade na nossa saúde. E a maior de todas as tempestades que o Senhor quer acalmar, a primeira de todas, é a tempestade da nossa angústia, da nossa dor. Pedro dormia na noite anterior em que ele seria linchado, preso em cadeias, amarrado a soldados. Ele dormia, porque o toque de Jesus lhe traz a paz que excede todo entendimento. Amém? Que essa mesma paz chegue ao seu coração. Aprenda de Jesus. Pedro aprendeu, andou com Jesus e recebeu essa paz. Que a mesma unção que havia sobre a vida de Pedro para trazer-lhe paz e descansar no meio da tribulação seja sobre você, porque Deus o conduzirá por um bom caminho. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.